Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de números pares e ímpares. Então, quando contamos elementos e não sobra nenhum, esse número é par. Vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, com 2. Vou fazer um grupinho. Sobrou? Não sobrou ninguém. Então, 2 é um número par. Agora eu tenho 1, 2, 3. Esses dois ficam juntos e esse aqui ele ficou sozinho. Então, 3 é um número ímpar. Esse número 4 aqui, ó. Esses 1, 2, 3, 4. Esses dois formam um parzinho. Esses dois formam outro parzinho. Então, 4 formou par, não sobrou nenhum, né? Ele é um número par. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 tênis. Esses dois aqui formam um par, esses dois aqui formam outro par. Esse não tem parzinho, então 5 é um número ímpar, certo? Então, quando contamos elementos e não sobra nenhum, esse número é par. Quando contamos elementos e lhe sobra um, fica sem ninguém, ele é ímpar. Sobra um, não tem parzinho para ele. Ele é ímpar, certo? Então, vamos lá. Vejam aqui alguns exemplos que eu fiz aqui, né? Como que eu vou saber se o número é par ou número ímpar? Eu sempre vejo o quê? O último número. Então, número 20. O último número aqui é 0. 0, ele é, par. Números pares são todos os números terminados em 0, 2, 4, 6 e 8. Números ímpares são todos os números terminados em 1, 3, 5, 7 e 9. Então, 20 é um número par. 15 termina em 5. 5 é um número ímpar. 4 termina em 14 termina em 4. Então, é um número par. 67 termina em 7, então ele é ímpar. 2020 termina em 0, então ele é par. 13 termina em 3, então ele é ímpar, certo? Vamos na nossa rotina. Tem alguns exercícios, né, sobre par ou ímpar. Então, vamos lá. O que vocês irão fazer aqui? Pinte as estrelas abaixo seguindo a legenda. Então, números pares, vocês irão pintar de amarelo, a estrelinha de amarelo. E números ímpares, de azul. Então, número 1. Número 1, ele fica sozinho, ele não tem parzinho. Então, ele é número ímpar. Então, eu vou pintar de azul a estrelinha. O número 2, eu faço parzinho, não fica ninguém de fora. Então, ele é par. Então, eu vou pintar de amarelo. Número 3, eu faço parzinho? Não, ele vai ficar um número de fora, um número sem par. Então, 3 é um número ímpar. Eu vou pintar ele de azul. Aí, depois que eu fiz tudo isso, eu vou no meu caderno e vou fazer as adições. Eu tenho aqui 13 mais 2. Então, eu conto na minha cabeça, eu já tenho 13. Guardo na minha cabeça. Mais 2, 13, 14, 15. 15 termina com o número 5. 5 é um número ímpar. E ponho na frente, ímpar. Certo? Coloco tudo isso no meu caderno. Aí depois eu vou fazer essa aqui. Eu vou pinte os números pares de verde e os números ímpares de vermelho. Então aqui, olha, tenho esses números aqui. O número 1, ele é ímpar. Eu vou pintar de que cor? Vermelho. Aí eu vou recortar o número 1 e vou colar aqui, ó, nesta coluna dos números ímpares. Então, eu colo esses números aqui, eu vou recortar e vou colocar. Se ele é par, eu coloco aqui, e se ele é ímpar, eu coloco aqui, certo? Tá bom? Então, de matemática é só isso. Aí, seguindo a nossa rotina, nós temos que ouvir a história, né? Assistir o vídeo da história da Branca de Neve, depois fazer a atividade do anexo 2, que a professora deixou aí no envelope para vocês, certo? Seria essa aqui, olha. Estamos identificando personagens. Leia as dicas sobre os personagens do conto Branca de Neve e anote a qual personagem se refere. Aí eu tenho aqui. Tinha um espelho mágico e era bastante má.
Quem é essa personagem? Será, hein? Eu vou escrever o nome dela aqui. Salvou a Branca de Neve com um beijo de amor. Quem é esse personagem, né? Então eu vou ler aqui e vou escrever o nome dos personagens. Depois eu tenho um textinho aqui sobre uma personagem famosa, muito malvada da Branca de Neve. Uma personagem do conto Branca de Neve é bastante diferente. Ela tem mais de um nome no conto. Então ela tem 3 nomes nesse conto. Eu tenho que responder aqui, ó. Uma das personagens do conto tem 3 papéis na história. Quais são? Então aqui, ó, durante a história primeiro ela é o quê? É uma rainha má. Então eu vou colocar aqui, rainha má. Mas também é a madrasta de Branca de Neve. Madrasta. À frente na história se transforma ainda em um terceiro personagem. Quem? A bruxa. Então, aqui, a bruxa. Então, ela tem 3 personagens. A madrasta. Quem é outro? A rainha e a bruxa, certo? E qual é a única coisa que se mantém nos 3 papéis que essa personagem tem na história, hein, gente? Ó, a única certeza é a sua maldade, né? É a única coisa que ela tem igual nos três papéis, né, gente? Então, eu vou escrever aqui, certo? Então, a nossa aulinha de língua portuguesa seria só esta, tá, gente? Até amanhã. Beijos.